Olá, amigos que acompanham as atividades do NEP Gesiel. Meu nome é Walter. Eu estou aqui para dar continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje, nós vamos trazer algumas reflexões sobre a lição 19, com o título de No Erguimento da Paz. A lição trazida por Emmanuel começa com a citação de um trecho do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Diz o versículo: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Emmanuel, na sua lição, faz uma primeira consideração, uma primeira reflexão, dizendo o seguinte: efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Examinando essa primeira reflexão de Emmanuel, nós podemos considerar que essa paz no mundo tem um sentido mais profundo do que aquele que a ela damos. Nós achamos que ter paz é levar uma vida sossegada, sem atribulações, sem problemas, uma vida em que permanecemos em nossa zona de conforto, contentes com o estado de coisas que presenciamos e que vivemos. Uma vida que não exige muito esforço e que nos permite por ela passar sem um desgaste maior de energia. Uma vida que nos coloca na posição central das coisas, sem nos importarmos com o que acontece ao nosso redor. Uma vida que, como Jesus nos advertiu, nos faz escolher a porta larga em vez da porta estreita. Porta larga cheia do que entendemos como facilidades, mas que nem sempre nos levam à boa colheita. Efetivamente, não é dessa paz que Jesus nos fala no Sermão da Montanha e sobre a qual Emmanuel nos esclarece nessa lição. A conduta do verdadeiro pacificador se traduz em atos que revelam a prática das mais variadas virtudes, prática essa necessária primeiramente à nossa reforma interior. Então, para ser um verdadeiro pacificador e merecermos ser chamados de filho de Deus, é preciso que primeiro tragamos em nosso coração essa paz verdadeira, essa paz ensinada pelo Cristo, para que aí sim possamos colocá-la em movimento no nosso cotidiano, em favor de todos aqueles com quem convivemos e do mundo em que habitamos, agindo assim como obreiros do bem, como diz Emmanuel, merecendo, portanto, sermos chamados de filhos de Deus. E Emmanuel continua a lição nos trazendo algumas características do pacificador. Então ele diz que o pacificador é aquele que sabe ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. É aquele que percebe a existência do erro, se dispõe a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. É aquele que enxerga problemas procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. É aquele que reconhece confidências aflitivas, sem passá-las adiante. É aquele que identifica os conflitos dos outros, ajudando-os, sem referências amargas. Pacificador é aquele que desculpa ofensas, lançando-as no esquecimento. É aquele que pronuncia palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde esteja. É aquele que apaga o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância, que socorre os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores. É aquele que trabalha sem criar dificuldades para os irmãos do caminho.
é aquele que serve sem queixa. É aquele que toma sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que pode suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Olhando essas características do pacificador trazidas por Emmanuel, nós podemos entender que pacificador é aquele que, trazendo dentro de si as virtudes que o aproximam da verdadeira paz interior e do reino dos céus, que existe dentro de cada um, estende essa paz aos seus irmãos e ao mundo em que habita, fazendo-o com a prática da caridade ensinada pelo Cristo. Essa caridade que não abrange apenas a esmola material, mas todas as relações com os nossos semelhantes, começando com os nossos próximos, mais próximos. Ainda falando em caridade, lembremos-nos de Kardec em um livro dos Espíritos, na questão 886, quando o codificador indaga a espiritualidade. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Assim, amigos, Emmanuel complementa sua lição dizendo: paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Portanto, assim o fazendo, esses filhos demonstram o seu amor pelo Pai Criador e também pelo seu próximo, cumprindo assim tudo aquilo que Jesus deixou exemplificado e que constitui a sua doutrina de amor, de justiça e de caridade.